Fala galera, beleza? Aqui é a Dada e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive não muito agradável, que foi o teste positivo para o Covid com quase 8 meses de gestação. Se você quer saber como eu superei tudo isso, fiquem ligadinhos nesse vídeo. Aqui estão as nossas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o joinha. Então, pessoal, eu testei positivo pro Covid, infelizmente, e eu quero compartilhar aqui com vocês como foi essa experiência. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, que eu quero iniciar falando, é que não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, não é um simples resfriado. Algumas pessoas têm o privilégio, são abençoadas, que foi o meu caso, que realmente eu acabei tendo uma gripezinha e consegui ficar em casa e consegui me recuperar muito bem. Mas o que essa doença, o que esse diagnóstico, o que esse positivo, ele faz com a cabeça da gente, com o emocional da gente, é algo indescritível. Os dias que eu passei contando as horas pra acabar a tal da quarentena foram muito difíceis. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Como foi que eu contraí, como eu acabei pegando e o que eu passei. Bom, desde o início da pandemia, assim, desde março, mais ou menos, em seguida eu descobri da minha gravidez, eu me tranquei dentro de casa, a gente realmente tomou todos os cuidados, a gente ficou cerca de 6 meses, mais ou menos, sem sair de casa, assim, sem ir no restaurante, sem sair de casa. Eu ia no mercado, na farmácia e muitas vezes eu optei por pedir ainda a teleentrega do mercado pra evitar sair. E quando eu saía, mesmo antes de todas as pessoas começarem a usar máscara, eu já usava máscara. Então foi a forma que eu encontrei de nos preservar. Meu marido também se cuidava muito, o BN também, a gente cuidava muito dele, a gente parou com as terapias, as aulas foram suspensas, enfim, a gente tava com o cuidado excessivo até. Acho que, se eu não me engano, setembro ali a gente começou a dar uma relaxada, quando, enfim, assim, a curva tava mais controlada, digamos assim, né? A pandemia já estava num nível mais controlado, os hospitais não estavam cheios. A gente acabou dando uma passeada, a gente acabou fazendo algumas coisas, começamos a sair pra almoçar fora, às vezes, enfim. Mesmo com todos os cuidados. Eu tive sempre muito receio dessa doença, desse diagnóstico, porque eu sempre falo, ele é uma loteria, a gente não sabe o que esperar dele. Ah, mas é só quem tem comorbidades, que vai parar no hospital, que tem... Não sei, eu não posso garantir isso, né? Até porque foge da minha área técnica, mas eu tenho receio, eu prefiro não testar essa doença. Aqui em casa todos tiveram, assim, os sintomas gripais muito leves. Vinícius tem rinite, tem todas as ites que pode ter. Então, todo ano, essa época, ele acaba espirrando muito, ele acaba criando coriza, enfim. E a gente começa, ele é muito calorento, e a gente usa bastante o ar-condicionado aqui em casa. Então, é muito natural que nessa época a gente acaba ficando um pouquinho, dando um resfriadinho, assim, que foi o que aconteceu com a gente. E ele foi o primeiro a começar a ter esses sintomas. Aí ele começou com coriza, espirrando muito, com um pouquinho de dor de garganta. Muito bem. Em seguida passou, e como ele vai trabalhar, né, ele vai pra empresa, eu pedi pra ele fazer, né, o teste rápido pra ver, já tinha passado alguns dias, pra ver se ele realmente não estava positivado, pra ele poder trabalhar sem oferecer risco pras outras pessoas. Ele fez o teste, deu negativo. Ele já estava quase que no terceiro ou quarto dia de sintomas, eu comecei a ter coriza, espirrando muito, e eu não tenho rinite, não tenho nada, mas eu disse, deve ser alguma alergia, alguma coisinha assim. E comecei a espirrar muito, e um arranhãozinho na garganta arranhando um pouquinho. Mas como ele tinha feito o teste e tinha dado negativo, eu fiquei muito tranquila. Não tinha plano de saúde, a gente aderiu ao plano de saúde o ano passado, justamente porque a gente planejou a gravidez, né? A gestação da Clara, ela foi muito planejada. Então a gente fez um plano de saúde, todos nós fizemos. Então eu tenho, o Vinícius tem e o Beni também. Mesmo dando negativo o exame do Vinícius, eu resolvi, o nosso plano ele oferece um atendimento online, pelo aplicativo. E eu aderi, eu preferi, assim, no mesmo dia,
fazer uma consulta online. Eu fiz, então, o requerimento ali, entrei no aplicativo e fiz o pedido da consulta online, cerca de 20 minutos. Foi agendada a minha consulta e eu já consegui falar com o médico por chamada de vídeo. Imediatamente ele me passou uma medicação para garganta, um xarope antialérgico e um remédio para dor de cabeça se eu tivesse ou febre. E pediu para que eu fizesse o exame do Covid, aquele do cotonete, né? O PCR, se eu não me engano. Tudo bem, eu fui fazer. Aí pedi para que eu esperasse ainda 2 dias, porque meus sintomas ainda estavam no começo e tal. E mesmo dando negativo o exame do meu marido, eu fui fazer esse exame. Só que no outro dia, eu mandei pro meu obstetra se eu poderia tomar, né, aquela medicação, ele disse que sim. E só que no outro dia eu já acordei melhor e acabei passando, assim, um spray natural, mel na garganta. E não precisei tomar nada de medicação, tomei só o xarope que eu já tinha em casa. Pra o antialérgico, tomei uma vez também e melhorou. Melhorei, assim, no outro dia, não durou 2 dias inteiro, assim, com sintomas, e passou tudo. Mas como eu tinha pedido pra fazer o exame e o meu obstetra também pediu pra eu fazer o exame, eu acabei mesmo praticamente sem sintomas, fui fazer o exame. Nisso já estava assim, ó, 100%. Claro que quase com 7 meses, 8 meses de gravidez, a gente já sente muita falta de ar, respiração muito mais curta, um cansaço excessivo, aqui já está muito calor, estão inchando bastante, mas enfim, tudo isso da gravidez. E a gente sabe que isso é natural nessa época da gravidez. Fui fazer o teste, já sem sintomas. Todo mundo bem, todo mundo tinha passado, o Benny também acabou tendo viadinho, coriza, espirrando, mas também foi um dia, passou. O que aconteceu? Esse exame, ele demora pra ficar pronto, né, de 3 a 4 dias. Mais o período que a gente tem que esperar pra fazer o exame, então já tinha passado 7 dias aí quando eu recebi o resultado do exame. Aí, num belo dia, o laboratório entra em contato comigo, né, me liga e pergunta como é que eu tô e tal, e dizendo que deu positivo o meu exame. Gente, caiu minha casa, daí eu falei pro meu marido, a minha mãe tava aqui, tava me ajudando em umas coisas, e eu paralisei, assim, né, deu aquele baque, eu disse, como assim deu positivo o meu exame? Eu sou a que menos saio de casa, eu sou a que menos tenho contato com as pessoas, e como que meu exame deu positivo? Naquele momento, minha mãe foi embora, a gente acabou se isolando em casa, eu, Vinícius e o Benny. Eu falei pra todas as pessoas que eu tinha tido contato, né? Todas as pessoas que eu tive contato próximo, que tiveram, seja lá, uma crise de espirro. Fizeram o exame esse do cotonete do nariz, que já tinham passado mais tempo. Fizeram o de sangue pra ter certeza e todos negativos. Aí o Vinícius foi fazer esse do cotonete, o Benny fez o do cotonete, todo mundo negativo, só eu positivo. Tudo bem, nos isolamos em casa, como já tinha passado quando eu recebi o resultado do exame, já praticamente 7 dias, então eu ia ficar mais 7, 10 dias em casa, né, esperando passar nesse período de quarentena pra que a gente pudesse voltar à vida normal. E aí que vem algumas coisas que são bem chatas e bem complicadas, assim, que a gente sentiu. Eu falei para as pessoas próximas e que eu tive contato, que eu tinha positivado, né? Justamente para que elas ficassem ligadas, qualquer tipo de sintomas, já procurar uma unidade de atendimento. E fiquei em casa. Nesse dia que me ligaram, me falando que eu havia positivado, o laboratório já me avisou, teu exame já está sendo encaminhado para vigilância sanitária, eles vão entrar em contato contigo, te monitorar, eu disse, tranquilo. No outro dia eles me ligaram, perguntando como eu estava, o que eu tinha sentido, enfim, pedindo para eu me isolar, que eles iam ficar me monitorando. Gente, me ligaram uma única vez, nunca mais entraram em contato comigo. Mas nesse meio tempo, graças a Deus, né, esse ano a gente acabou tendo a sorte, o privilégio de ter o plano de saúde, né? Então eu acabei fazendo várias consultas online ali, qualquer coisinha que acontecia, qualquer alteração, qualquer dúvida, eu acabava chamando o meu obstetra também. Porque quando eu recebi a notícia, parece que eu comecei a sentir muitos sintomas. Aí a minha falta de ar da gestação, já comecei a achar que era do Covid. O cansaço que eu tenho sentido, eu já comecei a achar que era do Covid. E aí a gente entra assim num looping que, se a gente não cuida e não dá uma ordem pra nossa alma, diz, aquieta-te, alma, não tô sentindo nada, a gente acaba entrando em parafuso. E aí tá,
segui a minha quarentena e um belo dia, eu já tava no 12º dia, e estudos falam que... Aí eu fui pra internet, li o que podia, o que é verdade, de repente o que nem é verdade, mas eu li muito sobre, porque eu realmente queria saber, né, o que estava acontecendo comigo. Descobri como é que é a evolução do vírus e tal, que até o 7º dia, mais ou menos, os médicos já conseguem identificar como é que vai ser a evolução do vírus em cada paciente. Então eu já tinha passado a parte pior, meu médico já tinha dito isso, o médico também que tinha me atendido no plano já tinha me falado isso, mas mesmo assim eu ainda tava com medo, né? Enquanto não passasse os 14 dias, e passou os 14, eu ainda fiquei alguns dias com medo e ainda continuo com medo. Essa é a realidade. Eu tava no 12º dia, em princípio eu já tinha estabilizado ali o vírus e não teria mais perigo. Um tio meu foi pro hospital com a saturação baixa e naquele momento eu entrei em parafuso. Ele também já estava há bastante tempo com o vírus, mas ele continuava com sintomas, mesmo que fraquinho, ele continuava. Eu não, então não tinha mais tanto perigo pra mim. Mas naquele momento, assim, ó, parece que desabou. Eu comecei, que eu tô com a respiração muito curta e eu observo muito nos vídeos que eu já venho gravando há muito tempo, assim, acho que desde o 2º trimestre de gestação, a gente começa a ficar com a respiração mais curta, suspirando muito mais, enfim. Então é isso, pessoal, o que eu posso deixar aqui pra vocês é que eu passei essa experiência não muito boa, mas eu passei de uma forma tranquila, mas que a gente possa estar se conscientizando e se prevenindo para não pegar. É um medo, é uma insegurança, é um sentimento de perda do controle de tudo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu ficava imaginando assim, imagina eu ter que ir para um hospital, ter que ficar isolada, longe da minha família, eu e minha bebê, e aí tu começa assim a pensar mil coisas, e eu tive que chegar a um momento de dizer, aquieta-te, alma, porque senão eu ia entrar em parafuso realmente. Então, que a gente possa estar fazendo a nossa parte, que a gente possa estar voltando aos cuidados lá do início, que eu sei que a gente relaxou, não é fácil a gente ficar em casa, não é fácil a gente se manter isolados, a gente foi feito para viver em comunhão, né, para viver, para ter contato, a gente precisa disso, mas é um momento delicado e a gente precisa voltar a ter os cuidados lá do início. E é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhe. Um beijo e até a próxima!